Imagine um tempo antes do tempo, um cenário onde o relógio da eternidade ainda não havia dado seu primeiro tic-tac. Naquela vastidão primordial, onde o nada e o tudo se confundiam, existia apenas a luz divina, uma emanação tão intensa que não permitia a existência de qualquer sombra. Foi nesse berço de pureza absoluta que o Criador, em um gesto de amor e poder indescritíveis, deu origem aos primeiros príncipes do reino celestial. Eles não eram apenas criaturas aladas, como as pinturas humanas muitas vezes tentam retratar. Eram extensões da vontade de Deus, seres de energia pura, dotados de uma sabedoria que ultrapassa a compreensão mortal. Estes eram os arcanjos, os arquitetos originais da ordem cósmica. Cada arcanjo foi moldado com uma essência única, funcionando como uma faceta viva da divindade. Miguel, cujo nome ecoaria por milênios como o estandarte da coragem, foi revestido com uma determinação inquebrável. Gabriel, o portador das revelações, possuía uma voz que vibrava com a clareza da verdade absoluta, capaz de cruzar as dimensões para entregar os desígnios do Pai. Rafael, por sua vez, emanava uma luz suave de restauração, sendo o receptáculo da cura e do conforto para qualquer ferida. No topo dessa hierarquia de esplendor brilhava Lúcifer, o portador da luz. Sua beleza era tão vasta que ele parecia refletir a glória divina de forma quase perfeita. Entretanto, no coração do silêncio sagrado, algo novo e sombrio começou a germinar. Lúcifer, ao contemplar sua própria perfeição, permitiu que a admiração se transformasse em orgulho. Ele passou a ver sua luz não como um reflexo do Criador, mas como algo que lhe pertencia. A dúvida começou a serpentear pelos corredores celestiais. Por que o mais belo dos seres deveria servir, se poderia reinar? Essa semente de rebelião não causou apenas uma divisão, mas um drama existencial. O paraíso experimentou pela primeira vez o peso da discórdia. Lúcifer, com sua retórica sedutora, convenceu 1/3 das hóstias angélicas de que a autonomia estava além da obediência, preparando o terreno para o conflito que mudaria o destino de toda a existência. Miguel assistiu ao desmoronamento de seu irmão com uma agonia profunda. Ele amava Lúcifer com a intensidade de quem compartilha a mesma origem. O drama se intensificou quando a lealdade fraternal colidiu com a fidelidade absoluta ao Criador. Miguel não buscou o conflito por glória. Ele foi forçado a se tornar o defensor do trono porque não podia permitir que a desordem consumisse a fonte da vida. A batalha celestial que se seguiu foi um espetáculo de proporções inimagináveis, onde o choque de vontades espirituais criava ondas de choque que faziam as fronteiras da criação tremerem. Não era apenas uma luta de força, era uma guerra pela alma do universo. A grande divisão foi o momento mais doloroso da eternidade. Miguel liderou as legiões fiéis com um brado que se tornaria seu próprio nome. Quem é como Deus? O confronto culminou na queda definitiva de Lúcifer. A separação foi como um rasgo no tecido da realidade, uma ferida que deixou o céu em um silêncio melancólico. A vitória de Miguel não foi celebrada com júbilo, mas com a seriedade de quem perdeu um irmão. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Com os rebeldes banidos para as trevas exteriores, o reino celestial parecia ter recuperado sua ordem, mas o plano divino estava prestes a entrar em uma nova e surpreendente fase. O Criador revelou sua nova obra, a humanidade, seres feitos da matéria da terra, mas carregando o sopro da vida eterna. Os arcanjos perceberam então que sua missão original havia se expandido para além dos portões dourados. Eles não seriam apenas os príncipes das hóstias celestes, mas os guardiões silenciosos de uma criação frágil. A batalha contra Lúcifer não havia terminado. Ela estava prestes a se deslocar para um novo cenário. Miguel, Gabriel e Rafael agora possuíam uma tarefa vital:
proteger essa nova espécie contra as sombras que, do abismo, já planejavam sua corrupção. A transição do reino celestial para a densidade do mundo material trouxe aos arcanjos um novo tipo de desafio: o mistério da condição humana. Gabriel, o portador das revelações, era quem mais sentia o choque entre a luz eterna e a fragilidade do tempo. Ele não era meramente um mensageiro do sagrado, mas o arcanjo do destino, cujas palavras possuíam o poder vibrante de redirecionar o curso das nações e das almas. Quando ele cruzava o véu para falar com os profetas, sentia a pressão da atmosfera terrestre comprimindo sua essência gloriosa. Para Gabriel, o dilema emocional era constante. Como comunicar a vontade de um Deus infinito para seres que mal compreendiam o próprio amanhã? Diante de Daniel, nas margens dos rios da Babilônia, Gabriel viu o homem desmoronar sob o peso da visão divina. O arcanjo não sentia superioridade, mas uma compaixão profunda que o levava a sustentar o corpo trêmulo do mortal, infundindo-lhe a força necessária para suportar o temor. Anos mais tarde, esse fardo emocional manifestou-se de forma sublime em uma humilde morada na Galileia. Gabriel encontrou Maria, uma jovem cuja simplicidade era sua maior força. Ao proferir a mensagem que mudaria o universo, ele percebeu o terror inicial nos olhos dela e sentiu o peso de cada sílaba dita. Para Gabriel, confortar Maria foi um ato de amor sacrificial. Ele teve que suavizar seu brilho, escondendo a magnitude de sua natureza, para que a esperança pudesse ser recebida sem quebrar o espírito daquela que fora escolhida. Enquanto Gabriel cuidava das palavras, Rafael, o curador invisível, personificava a paciência divina nas estradas. Na história de Tobias, ele não desceu com carruagens de fogo. Rafael escolheu o disfarce de um viajante comum, sentindo a poeira nos pés e observando como a luz filtrava-se entre as árvores, iluminando a vulnerabilidade humana. Caminhando ao lado de Tobias, Rafael observava a dor humana de perto, a angústia de um pai cego e o medo de um jovem diante de um destino incerto. Ele sentia cada ferida como se fosse sua, agindo com a discrição de quem sabe que a cura real deve ser descoberta na alma antes de chegar ao corpo. No entanto, por trás dessa assistência carinhosa, existia uma tensão silenciosa que os homens raramente percebiam. Enquanto a humanidade buscava o descanso, os arcanjos travavam uma guerra invisível contra as sombras. As forças que caíram com Lúcifer buscavam incessantemente infiltrar-se nos pensamentos humanos, sussurrando ganância, desespero e discórdia nos ouvidos dos desavisados. Os arcanjos tornaram-se guardiões das fronteiras do livre-arbítrio, protegendo o espaço sagrado onde cada homem decide entre a luz e a treva. O maior sacrifício desses observadores celestiais era a contenção. Amar a humanidade significava respeitar a sua liberdade, mesmo quando essa liberdade levava à dor e ao caos. Miguel vigiava o equilíbrio das forças espirituais, impedindo que as legiões das trevas sobrepujassem a vontade humana pela força bruta. Mas ele não podia intervir se o homem escolhesse a própria escuridão. Essa carga emocional de ver o sofrimento e não poder agir diretamente criava uma melancolia sagrada no coração desses seres. Eles eram como pais que assistem seus filhos caírem para que aprendam a andar, protegendo-os de predadores externos, mas permitindo que as lições internas fossem vividas plenamente. Contudo, essa vigilância estava prestes a ser testada de forma extrema. Uma ameaça antiga, um poder sombrio que remontava aos primeiros dias da rebelião de Lúcifer, começou a se manifestar em um ponto crucial da história humana. Miguel, Gabriel e Rafael sentiram um tremor profundo na ordem espiritual que exigia algo sem precedentes: a união total de suas funções. O guerreiro, o mensageiro e o curador precisariam agir em absoluta sincronia para proteger a linhagem da esperança de um ataque que visava extinguir a luz divina antes mesmo que ela pudesse florescer plenamente na Terra.
A batalha não seria apenas contra a carne, mas contra principados que desejavam ver a humanidade sucumbir ao eterno esquecimento. Os três príncipes celestiais, ombro a ombro, preparavam-se para o embate. O tremor sentido pelos príncipes celestiais não era apenas um aviso, mas o prelúdio vibrante do que as Escrituras chamariam de o fim dos tempos. À medida que os milênios se dobravam sobre si mesmos e a história humana avançava por entre vales de sombras profundas e picos de glória passageira, a vigilância dos arcanjos tornava-se cada vez mais intensa e necessária. O clímax apocalíptico não seria um evento súbito ou isolado, mas o desfecho glorioso de uma guerra espiritual iniciada antes mesmo do nascimento das primeiras estrelas no firmamento. Miguel, o eterno e invicto guardião do trono, posicionou-se no centro da confluência de todas as realidades, empunhando a espada flamejante que nunca perde o seu corte divino. O som da primeira trombeta ecoou não apenas nos ouvidos humanos, mas através de todas as dimensões da existência, anunciando que o tempo da paciência divina estava chegando ao seu ápice transformador. Nesse momento final, a batalha contra as forças do caos atingiu uma escala que desafiava qualquer compreensão mortal. Lúcifer, movido por uma inveja milenar e um rancor que o tempo não pôde apagar, lançou suas últimas hordas desesperadas para tentar extinguir a centelha divina que ainda brilhava, teimosa, no coração da humanidade cansada. A luta não era mais apenas pela proteção individual de cada alma, mas pela preservação da própria essência do amor e da verdade no tecido do universo. Miguel liderava as hóstias celestes com uma autoridade que fazia os próprios abismos tremerem de pavor, enquanto Gabriel, com sua voz que carregava o peso da eternidade e o brilho da revelação, proclamava o fim definitivo da era da obscuridade. Onde as sombras tentavam sufocar a última esperança, Rafael intervinha com sua luz restauradora e suave, curando as feridas invisíveis de um mundo que sangrava sob o peso de suas próprias escolhas e dores acumuladas. Contudo, a atuação desses seres magníficos não se limitou apenas aos grandes marcos proféticos do futuro. Ao longo de toda a jornada humana, a redenção através da proteção foi uma constante silenciosa e profunda. Nos momentos mais sombrios da nossa história, quando impérios colossais desmoronaram e pragas devastaram nações inteiras, a presença dos arcanjos foi o fio invisível de ouro que impediu a extinção total da fé e da sanidade. Nas trincheiras de guerras sangrentas, onde o ódio parecia vencer, ou nos leitos solitários de hospitais, onde o desespero era a única companhia, os príncipes celestiais estavam lá. Miguel infundia coragem aos justos, Gabriel sussurrava palavras de conforto incompreensível aos aflitos, como fizera com Daniel e Maria, e Rafael guiava as mãos daqueles que buscavam, mesmo sem saber, aliviar o sofrimento alheio, tal como guiara o jovem Tobias em sua jornada. Eles foram os verdadeiros arquitetos da sobrevivência da alma humana, garantindo que, mesmo em meio às cinzas mais frias, a esperança pudesse renascer como uma chama impossível de apagar. Enquanto o mundo costuma focar apenas nos três grandes príncipes, as tradições antigas e os textos esquecidos guardam o segredo de outros arcanjos poderosos. Seres como Uriel, o fogo de Deus que traz o discernimento, e outros cujos nomes foram perdidos nas dobras da memória humana, compõem a escala monumental do exército celestial. Eles são as sentinelas de esferas desconhecidas, regentes de mistérios profundos que a mente humana ainda não é capaz de processar inteiramente. Essa revelação amplia nossa visão da proteção divina, provando que a humanidade nunca esteve órfã de cuidados, mesmo nos seus momentos de maior desvio ou solidão espiritual. Há uma hierarquia de luz operando em níveis microscópicos e universais, mantendo a coesão de um cosmos que, sem essa intervenção constante, já teria sucumbido à entropia do mal primordial.
a resolução desse drama cósmico traz uma verdade que ressoa na alma. Os arcanjos representam arquétipos vivos dentro de cada um de nós. A justiça de Miguel pulsa em quem defende o fraco. A comunicação de Gabriel vive em quem busca a verdade. A cura de Rafael habita em todo gesto de misericórdia. O encerramento desta jornada nos devolve ao silêncio sagrado e à reverência. Hoje, os arcanjos ainda vigiam as fronteiras do mundo, onde a luz toca a escuridão, observando cada passo da humanidade com um amor que ultrapassa o tempo. Eles são os últimos defensores da luz entre o Criador e a criatura. Não há o que temer, pois a sentinela eterna nunca dorme, e sua luz é o abraço de Deus que nos envolve agora e para sempre, garantindo que o destino final de cada alma seja o retorno ao lar da luz infinita.